Obrigado. Vou ligar aqui se ficar muito gelado, vocês me avisam, tá? Boa noite a todos. Hoje nós vamos pegar uma passagem do livro Fonte Viva, lição 87. E ela é uma lição interessante, porque ela fala para todos nós. E a pergunta que ela fala é da atualidade. A pergunta que Emmanuel nos faz é: recebestes a luz? E olha que interessante, um título falando sobre a necessidade de recebermos a luz, através de uma pergunta. Isso significa que, se está fazendo uma pergunta, nós temos que encontrar em nós a resposta, se nós temos realmente a luz. E aí traz uma passagem de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, lá no capítulo 19, no versículo 2, aonde nós observamos Paulo de Tarso perguntar para o pessoal da igreja de Efésios a seguinte questão: recebestes o Espírito Santo quando crestes? É um versículo pequeno. A gente vai ler realmente o texto. Nós observamos que quando esses seguidores do cristianismo, da Igreja do Caminho, estavam lá, às vezes teve uma passagem em que eles são questionados pelos espíritos inferiores se, quer dizer, ele fala o seguinte: Jesus nós sabemos, ele fala, nós sabemos quem é. O Paulo nós conhecemos, mas vocês quem são? Então é uma pergunta que vem para nós cristãos. Nós vamos trabalhar em uma passagem do texto, né? Só que eu vou devolver o livro enquanto a gente trabalha na dona do livro, para a gente poder discutir essa passagem. Em qualquer religião que nós nos encontramos, se somos católicos, somos evangélicos, ou somos espíritas, ou temos uma outra votação religiosa cristã, até não, nós sempre podemos encontrar na religião consolo, equilíbrio, paz. Mas apesar de a gente ainda ser agraciado com várias situações de amparo, de proteção dentro da religião, ainda fica a pergunta. Porque, na verdade, a pergunta do apóstolo Paulo falar o seguinte: vocês foram batizados? Foram batizados por João. Pois é, mas batizado agora do Cristo é um batizado diferente. Então o que acontece? Nós podemos estar recebendo dentro da religião todo o amparo, toda a proteção, encontrando equilíbrio, encontrando paz aqui dentro. Se somos católicos, evangélicos ou espíritas. Mas a pergunta é: dentro de mim já acendeu essa luz? Dentro de mim eu já encontrei realmente essa reforma íntima necessária? Porque faz diferença. Como assim? Gente, vamos pensar um pouco. O que nós buscamos na religião? Sempre que nós estamos na religião, nós estamos à busca de algo que aquela religião pode nos oferecer. Nós às vezes lemos o Evangelho segundo o Espiritismo, mas nas nossas leituras ele poderia ter outro título: o Evangelho segundo eu mesmo. Porque quando eu leio o Evangelho segundo o Espiritismo, lá eu procuro o que eu acredito e o que eu não acredito. O que me agrada
que me desagrada. Mas quando eu leio algo que entra em discordância com aquilo que eu acredito, a pergunta deveria ser: por que essa realidade trazida pelos Espíritos, ou trazida por Jesus, numa leitura do Evangelho, está tão longe daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto, das minhas necessidades perante a religião? A gente às vezes fica contente e feliz por certos conhecimentos, mas por que quando nós saímos porta fora do centro espírita, aquele ensinamento que aprendemos aqui, ou na leitura edificante que fizemos em nossa casa, por que quando nós saímos à porta, às vezes nós esquecemos esse ensinamento? Nós temos que lembrar que Francisco de Assis, ele modificou a sua vida inteira, basicamente por causa de um sonho, que o chamou a atenção para o caminho do bem, que mostrou que a igreja que precisava ser edificada não é aquela externa, mas aquela no íntimo. E nós sabemos o que virou Francisco de Assis. E seu exemplo foi copiado por vários outros amigos, que se tornaram todos, na visão católica, santos. Nós sabemos também que junto com ele teve a Clara. Mas sabemos que é um grupo de espíritos que reencarnou com o intuito de mudar o curso do planeta. E eles conseguiram. Eles conseguiram realmente reerguer a Igreja Católica, que estava em ruínas. Vamos lá. Nós temos não um sonho para guiar nossas vidas. Nós temos 450 livros do Chico Xavier. E vamos ter mais. Por que vamos ter mais? Uma casa espírita que o Chico Xavier frequentava lá em Uberaba foi passada por uma reforma, e o pedreiro observou que quando ele contornava, ele falava o seguinte: engraçado, parece que tem um vão aqui, porque não faz sentido pela conexão das paredes. E aí ele resolveu quebrar a parede lá e descobriu uma sala carregada de psicografia do Chico Xavier inéditas. Então, dentro em breve, nós vamos ter acesso a essas psicografias lá. Não foram trancadas ali à toa, foram talvez trancadas ali para serem mais atuais, ou estarem mais dentro da nossa necessidade do atual, né? Então, quer dizer, imagina, você faz uma sala inteira, vai lá e fecha, e o pessoal dentro da casa fica da casa espírita nem saber que existia essa biblioteca lá, né? A memória de nosso suicídio. É uma coisa interessante. O livro Nosso Lar, ele ficou guardado para ser publicado mais ou menos uns 3 anos a 4 anos. Porque achavam que o livro Nosso Lar estava em discrepância com a codificação kardeciana. Porque Kardec comenta na codificação de que o plano espiritual seria um plano espiritual único. E na hora que o Nosso Lar traz como sendo planos espirituais concêntricos. Então o que acontece? Como estava tendo discordância com Kardec, a FEB não publicou o livro Nosso Lar. Só que os estudiosos deitaram em cima do livro e começaram a estudar. E perceberam que Kardec, nas suas anotações, dizia a seguinte questão: tem espíritos que dizem que o plano espiritual ele é concêntrico, outros dizem que o plano espiritual é único. Por uma questão didática, vamos assumir que o plano espiritual seja único, porque é mais fácil explicar assim. Então eles perceberam que, na verdade,
o André Luiz estava corrigindo uma coisa que foi mal interpretada na época de Kardec, mas o próprio Kardec já tinha observado isso. Então ficou mais fácil, de certo modo, lançar aquela ideia. E imagina lançar um livro na década de 40, onde você tem ônibus que voam, o aeróbus, você tem uma série de coisas, cidades que tocam. Realmente era um livro à frente da sua época. Chico Xavier, em 1971, quando ele estava no Pinga-Fogo, ele chegou a dizer que a Lua seria utilizada no futuro para retirada de água para fazer as futuras missões espaciais. Ele caiu no ridículo. Olha que coisa! Usar a Lua para tirar água, mas todo mundo sabe que lá não tem água. Se você for entrar hoje na internet e observar as missões que a NASA tende a fazer, você vai observar que a NASA, né, ela vai utilizar a Lua para retirar a água para fazer ir para outros lugares do espaço. Por quê? Cada quilo de material que você manda via aeronave para o espaço, aquele peso, aquele quilo, custa equivalente em combustível da ordem de 1 quilo de ouro. É muito caro. Então, tirar a água da Lua é barato, mais econômico, e fica mais barato as decolagens, os lançamentos, desculpa, dos foguetes. Então, os estudos mais atuais mostram que as rochas da Lua, essa água que eles pretendem tirar, são de crateras, que tem gelo. Mas hoje eles descobriram que tem tanta água nas rochas da Lua como tem água na Terra também. Então, assim, aquela aridez inicial, superficial, ela não se manteve nos estudos atuais. Então, a gente observa o Chico Xavier comentando no livro Cadernos de Mensagem, ele simplesmente comenta a seguinte questão. Ele fala que o ciclo de evolução do planeta Terra atende um ciclo de 280 mil anos e 280 mil anos, dividido em ciclos de 64 em 64 mil anos, com intervalo de 8 anos entre eles, de 6 a 8 mil anos. Desculpa, tudo é 1000 anos. Então, de 280 em 280 mil anos, e cada ciclo desses sendo de 64 em 64 mil anos, com um intervalo de mais ou menos aí 8 ou 6 mil anos. E ele comenta que nesse primeiro ciclo, né, lá atrás, né, no segundo ciclo, desculpa, anterior a esse que nós estamos vivendo, houve uma civilização muito primitiva que basicamente era, como fala, tinha corpos ainda um pouco rudimentares e que se extinguiu para surgimento de corpos mais avançados. A gente olha para isso aqui, é uma coisa que nunca vai ter jeito de comprovar. Chico Xavier não tem como comprovar, a gente não tem como comprovar isso não, porque isso aconteceu há 280, 300 mil anos atrás. Só que atualmente descobriu-se uma caverna na África do Sul, chamada Caverna da Estrela Nascente. Eles encontraram na caverna ossadas de um homo que não é o Homo sapiens, que nós somos descendência do Homo sapiens. Foi chamado de Homo dinalede. Ele é menorzinho. E o mais interessante, esse Homo dinalede, ele fazia ritual de enterrar os seus mortos. Usava ferramenta e tinha escritas bem primitivas, mas escreviam também nas paredes. 280 mil anos, 300 mil anos atrás, quando o Homo sapiens e o Homo de Neandertal só foram fazer os primeiros traços de escrita há 80 mil anos atrás. O Chico escreveu isso, você fala assim, Chico, você está viajando na maionese, tem a menor chance disso ser. Vai nessa. É verdade. Está lá. Pode procurar na internet. Ou na LED. Como se fala mesmo? N-A-L-E-D-I, na LED. Então, olha a riqueza dessa mediunidade. Mas por que essa mediunidade era tão profunda?
Porque nessa pergunta, se nós já recebemos o Cristo, a resposta do Chico seria sim. Então nós estamos, às vezes, e isso eu estou falando para todos nós, eu estou incluindo nessa questão. Eu ainda me pergunto se eu já passei pelo segundo batismo, que seria esse batismo do Cristo, ou se eu ainda brinco de ser religioso. Quem tem a oportunidade de regeneração no planeta, no nosso país? Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Aqui no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nasceram todos que caíram em matéria de religião e todos que caíram em matéria de política. Então pegaram os políticos que andaram errando pelo planeta e pegaram os religiosos que andaram errando pelo planeta e fizeram reencarnar aqui. E aqui, esses políticos e esses religiosos estão aprendendo sobre uma nova ótica e entender o Cristo de uma forma diferente. Então, para quem está aproveitando essa oportunidade, aqui sim, é Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Esse Brasil é, para mim, coração do mundo, pátria do Evangelho. Porque eu estou aprendendo aqui o Evangelho que eu não aprendi, talvez, em reencarnações passadas. Por quê? Porque se eu tivesse aprendido em reencarnações passadas, já tinha feito a diferença na minha vida atual. Então, nós podemos ter sido cristãos várias reencarnações, batido no peito, dizendo, eu sou cristão, mas ia lá depois e fazia as cruzadas. Batia no peito e dizia, eu sou cristão, depois ia lá e fazia a inquisição. Intolerante, não aceitando ninguém que pensasse diferente. Então nós voltamos àquela conversa inicial que nós estávamos. Nós lemos o Evangelho segundo eu mesmo, e não o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estabeleço dentro da religião aquilo que eu quero acreditar ou aquilo que não quero acreditar. Eu preciso que o planeta esteja me servindo. Eu não vivo, eu existo. Eu vivo, conforme eu existo, conforme a maré ali, vai de um lado, vai para o outro, e eu vou nesse processo assim, de me empurra para um lado, se a maré está boa, se vai me empurra para o outro. E se tem motivos para ser feliz, eu sou feliz. Tem motivos para ser infeliz, eu sou infeliz. Mas voltando ao Francisco de Assis, quando ele estava com, acho que é Lumiarte, que era o grande amigo dele, que ia nas todas os caminhos junto com ele. Ele falou assim, o que é felicidade para você? E antes que ele tivesse a resposta, ele falou, se você acha que felicidade é trazer todo mundo para a nossa congregação, para a nossa cidade, você está enganado. Isso é um trabalho para o Cristo e do Cristo. Se você acha que é trazer todos os reis, se você acha que é trazer todos os cientistas, se você acha que é trazer a humanidade inteira para a nossa causa, você está enganado. É para a causa do Cristo. Felicidade é você estar caminhando para a cidade de Santa Maria. Naquela época as cidades eram fortificadas. Significava que você tinha que chegar a um determinado horário, porque se você não chegasse naquele determinado horário, a cidade seria fechada e você não conseguiria entrar, por questões de assaltantes, por questões de invasões de outras bárbaros, etc. Então, o que acontece? Eles tiveram atrasos na estrada. Tiveram coisas que realmente não conseguiram fazer com que eles chegassem dentro do horário na cidade de Santa Maria, que era uma cidade fortificada. Já não tinham mais o que comer, estavam com fome, tinha chovido, a túnica estava molhada, a túnica que estava molhada já tinha batido no barro, o barro tinha pego na túnica, a túnica daquele barro estava ralando as canelas deles. E eles, ao longe, visualizam a cidade de Santa Maria. Seus corações enchem de alegria. Afinal de contas, vai ser o fim desse nosso tormento. Chegam à cidade, as portas já estão fechadas.
batem na porta. E lá de dentro um soldado. Quem é? É Leão e Francisco. Desculpa. Tem uma versão que acho que fala que é Leão. Não sei se é o Limiar, que era um grande. Quase que foi o escudeiro dele, ou se era o Leão. E Francisco. Nós precisamos entrar. Vai embora que na hora de ninguém está viajando. E eles batem de novo. Não, nós somos trabalhadores do Cristo. Tivemos dificuldades na estrada e não conseguimos chegar aqui a tempo, mas precisamos entrar, estamos muito necessitados. E mais uma vez a resposta. Vai embora que na hora de ninguém está viajando. E por não restar outra oportunidade, a não ser bater e contar com a caridade daqueles soldados do outro lado, batem pela terceira vez. E eis que é a surpresa. A porta se abre. A gente diria que isso é felicidade, né? Pois bem, lá de dentro saem os soldados com cacetete nas mãos e batem neles, até eles caírem no chão e não conseguirem mais levantar. E aí Francisco diz: isso é felicidade. Não precisar de nada externo para ser feliz. Olhar aqueles soldados e não sentir raiva deles. Então é uma mudança de paradigma, porque a gente normalmente fala assim: não, eu estou trabalhando pelo Cristo, eu mereço toda a proteção no altar. E você de repente, trabalhando pelo Cristo, receber as pedradas do mundo, e não sentir raiva daqueles que mandam as pedras do mundo, isso é felicidade. Então, para essas pessoas, realmente eles já receberam o Cristo quando conheceram. A luz já surgiu dentro. Mas nós, aqui, fazemos uma série de imposições para sermos religiosos. Nós queremos os nossos caprichos e as nossas vontades satisfeitas para que eu possa continuar ligado ao Cristo. É isso que nós temos que pensar de forma diferente. O que eu vim fazer aqui dentro? Eu vim me libertar. Eu vim conhecer a verdadeira luz. Eu vim crescer e colocar essa luz a meu serviço e a serviço do Cristo na minha reforma íntima? Ou eu estou aqui para poder agradar a Deus e depois, na hora que eu chegar no escritório, cobrar essas minhas vindas ao núcleo religioso? Porque a gente, às vezes, começa na religião fazendo troca. Senhor, eu visito a sua casa, presto culto de adoração ao Senhor, para que o Senhor também fique feliz e me agrade. Essa é uma visão paganista, tá? Da época antes do cristianismo, da visão dos vários deuses. Por que você sofria na visão antiga? Tinha dois motivos para você sofrer na visão antiga de vários deuses. A primeira, você fez algo que não agradou os deuses. Você está sofrendo as consequências disso. Segunda, um Deus está brigando com o outro, você está no meio dessa briga e sofre as consequências. Quando a gente cai no monoteísmo, que é a visão que Cristo trouxe, que não existe vários deuses, existe um só Deus, a segunda parte da briga entre os deuses acabou a razão, né? Porque tem briga entre os deuses. Mas se existe a segunda situação. Qual é a segunda situação? Quer dizer, eu falei como primeiro. Qual é? Olha, eu preciso agradar a Deus para poder receber algo. E aí a gente se pergunta: qual é o papel que eu estou fazendo aqui dentro da casa espírita ou no crédito que eu estou? Eu estou aqui fazendo uma troca com Cristo? Fazendo uma troca com Deus? Ou eu estou aqui para aprender quem eu sou? Me tornando uma pessoa melhor a cada dia? Olhar para o Fabiano e falar o seguinte: já não é mais admissível hoje eu ter as mesmas atitudes que eu tinha ontem. Porque hoje eu tenho que ser melhor. Se ontem eu levei meia hora para perdoar, eu hoje tenho que levar 29 minutos no mínimo, ou no mínimo 30, mas eu já tenho que melhorar um pouco esse índice. Depois meia hora só para poder facilitar, porque na mente às vezes leva 3 anos, né? Em algumas situações. A gente às vezes quase que deixa a outra pessoa desencarnar para poder resolver perdoar.
Então a pergunta é: o que nós estamos esperando para fazer a verdadeira reforma íntima dentro de nós? Para acender realmente essa luz, para receber essa luz, para receber o Cristo nesse segundo batizado. Porque se a gente está simplesmente nas coisas, como falo, mantendo as tradições religiosas, nós vamos receber os benefícios das tradições religiosas que nós temos. Nós estamos fazendo, de certo modo, no bem. Mas a pergunta é: quando eu desencarnar daqui, for encarnar em outro lugar, o que eu estou aprendendo aqui está gravado no meu íntimo, no coração e na mente, ao ponto de eu pensar que eu não posso viver ou raciocinar de uma outra forma? Quantos de nós, quando conheceu o Espiritismo, assim, nossa, era tudo que eu acreditava? Já aconteceu com a gente. Aposto com vocês. Será que isso não é porque a gente já tinha esse conhecimento lá no plano espiritual? E a pergunta é: será que eu estou fazendo por onde? Estar melhor do que eu estava antes de eu nascer? Porque a gente faz o planejamento reencarnatório? Quão longe nós estamos desse planejamento reencarnatório? Ou quão perto? O que é um espírito completista? O espírito completista é aquele que completa o planejamento reencarnatório. Ele pode desencarnar com 4 anos de idade ou com 80 anos de idade. E ele pode ser um espírito completista. Completou o planejamento reencarnatório. E ele fez coisas espetaculares? Não. Ele cumpriu o que ele planejou. Isso é espírito completista. E quando um espírito chega lá, completista, se bate palmas. Por quê? Porque faz a diferença ser um espírito completista. Hoje eu estava tendo a oportunidade, que foi nesse final de semana, de assistir um filme com aquele Leandro Hassum, que ele faz no Natal, que ele tem processo de amnésia. No dia do Natal ele fica pulando de dia do Natal para dia do Natal. E é interessante que é mais ou menos isso, porque quando a gente observa isso, a gente vê que ele tinha um planejamento reencarnatório lá atrás, e ele uma vez por ano no Natal ele relembra, mas o restante do ano ele esquece. Será que nós vamos também chegar no plano espiritual e vamos nos decepcionar com um planejamento que não foi cumprido? Mas por favor, será que nós vamos cumprir o planejamento reencarnatório? Que nós dobra de outro jeito que resolve. Bom, será que nós resolvemos isso? Estamos realmente no nosso planejamento? Qual é o meu planejamento reencarnatório? Alguém sabe o que planejou? Não. Mas nós sabemos o seguinte: toda vez que nós confiamos em Deus, nós estamos começando a ajustar para o nosso planejamento reencarnatório. O que significa? Vamos ouvir no nosso íntimo o que é para fazer o bem que nós estamos sendo chamados. Vou dar um exemplo. Livro Nosso Lar. O André Luiz chega para Narcisa e diz assim: não sei porquê, mas eu estou com uma vontade de ir nas câmaras retificadoras, conhecer. E a Narcisa vira para André Luiz e diz assim: meu filho, uma coisa eu aprendi nessa minha vida. Quando nós estamos com o propósito firme no bem e surgem essas vontades, é às vezes Deus operando para que a gente possa ir e resgatar o nosso passado. Alguma coisa mais ou menos desse tipo que ela disse. E aí ele resolve ir nas câmaras retificadoras. Quando ele lá chega, quem ele encontra? A moça a quem ele desviou do caminho do bem. E ela estava na condição, mesmo no plano espiritual, cega. E ele teve a oportunidade de trabalhar com ela sempre para ela restabelecer a visão. Ou seja, aquele que tinha prejudicado agora estava ali para ajudar. Por que deu aquela vontade nele? Deu aquela vontade porque é ali que vai acontecer. Já reparou que às vezes acontece isso na nossa vida e a gente não percebe? A gente está assim, caminhando no caminho e fala assim: eu acho que eu vou passar ali no supermercado, vou pegar um negocinho ali. Não é urgente não, mas me deu vontade de ir. Aí você vai. Na hora que você chega no supermercado, você encontra um amigo que não vê há muito tempo e bate um papo, e ali tem a oportunidade de reconectar, às vezes, alguma coisa que foi perdida aí durante algum tempo. Aí você fala assim: por que deu essa vontade? Porque Deus agindo. Ou seja, os espíritos interferem na nossa vida mais do que imaginais. De ordinário são eles que nos dirigem.
Em 2003, eu fui fazer um estudo, vim de Belo Horizonte, fui fazer um estudo em Além Paraíba. Passei aqui em frente, fui em Aperibé, pago a Aperibé e estava indo para Itaperuna. Quando eu recebi o telefonema do meu pai, pedindo para que eu voltasse para Belo Horizonte, porque eu tinha recebido o telegrama da Petrobras para assumir a minha vaga de engenheiro concursado da Petrobras. E aí eu voltei. Para voltar, passei pela 116, entrei aqui e fui em direção a Barbacena. Na hora que eu olhei para a cidade, eu ouvi uma voz dizendo assim: você vai morar nessa cidade. Aí eu falei: não vou não. Então ele assumiu um emprego da Petrobras, é emprego para o resto da vida, né? Não tem nada da Petrobras aqui? Tem. Não tive resposta. Aí eu falei: não deve acontecer isso não. Aí daqui a pouco, você vai morar nessa cidade e a sua esposa é dessa cidade. Bom, em 2008 estava eu chegando aqui. Sofri um acidente na Petrobras, queimei o braço, eu tive 8 cirurgias plásticas no braço, eu tenho mais plástica que muita dondoca, né? Então assim, mas ótimo, não perdi nenhuma sensibilidade, nenhuma função da mão. Então o que acontece? A gente percebe que nesse mundo, quem nos dirige é a espiritualidade, como fala, a providência divina. Não cai uma folha de uma árvore que não seja a vontade de Deus. Como nos afirma Jesus. Quem fala essa frase Emmanuel no livro Coragem. E onde que Jesus afirma essa frase? Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Sabe onde? No Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos, o capítulo na sexta surah, no sexto capítulo. Se me falha a memória, no versículo 52, mais ou menos. Ou seja, Jesus também orientou a escrita do Alcorão, como de qualquer mito religioso desse planeta Terra. Teve a ajuda de Deus. Então, a pergunta continua para a gente encerrar. Recebeste o Espírito Santo quando crestes? E aí, Emmanuel trabalha a seguinte questão. O católico recolhe o sacramento do batismo e ganha um selo para identificação pessoal na estatística da igreja a que pertence. O reformista, ou seja, protestante, das letras evangélicas, entra no mesmo cerimonial, quer dizer, o batismo, e conquista um número no cadastro religioso do templo a que se filia. E nós, os espiritistas, incorpora-se a essa ou aquela entidade, consagrando a nossa doutrina consoladora e participa verbalmente do trabalho renovador. Eu que estou participando do trabalho renovador, que eu estou aqui na frente falando, verbalmente. Então, ainda continua. Todos esses aprendizes, a qual nós estamos também dentro deles, da escola cristã, se reconfortam e se rejubiliam. Ou seja, nós estamos felizes por estarmos aqui na religião. Uns partilham o contentamento da mesa eucarística, que lhes alivia a esperança, lhe aviva a esperança no céu. Outros cantam em conjunto, exaltando a divina bondade, aliciando o largo material de estímulos na jornada santificante. Outros ainda, que somos nós, se reúnem ao redor de prece ardente e recebem mensagens luminosas e reveladoras de emissários celestiais, que lhes consolidam a convicção da imortalidade além. Olha, tanto de livro espírito que nós temos aí, tanto de mensagem que a gente recebe. Todas essas posições, do católico, do evangélico, do espírita, contudo, são de proveito, consolação e vantagem. É imperioso, quer dizer, é importantíssimo reconhecer, porém, que se a semente é auxiliada pela adubação, pela água e pelo sol, é obrigada a trabalhar dentro de si mesma a fim de produzir.
É um bisturi da introspecção interior, onde a gente olha para a gente e fala assim, o que eu preciso melhorar? Gente, a gente entra para a doutrina espírita, fica maravilhado com o conhecimento que está aqui dentro, mas não se renova, não se melhora, não mata o homem velho para surgir um homem novo. Todos nós, de modo geral, temos alguma temática dentro de nós em que a gente esquece ela. Melhora um detalhezinho, melhora no outro, mas o essencial a gente às vezes esquece. Aquele que vai fazer a diferença. Medita, pois, na sublimidade da indagação apostólica. Recebeste o Espírito Santo quando creste? Vai-te da revelação com a fé que te beneficia e santifica teu caminho, espalhando o bem. Tua vida pode converter-se num manancial de bênção para os outros e para a tua alma, se te aplicares em verdade ao Mestre do amor, lembrando-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti. Então está na hora da gente pegar essa questão da semente e dizer, eu já germinei. O momento de germinar é o momento de Deus em nós. Só nós, e Deus sabe, orar iremos germinar e começar a crescer. Mas todos germinamos, nós ainda vamos ter que vencer a cova escura, aqueles momentos onde ainda a certeza da fé e a confiança de Deus ainda não mostra aquele clarão do dia, da luz do sol, a qual nós estamos buscando. Intimamente a gente já sabe o que é para cima e o que é para baixo, porque a semente cresce para cima, ela não cresce para baixo, ela não mergulha, ela mergulha para os, ela sai para mergulhar a saída ao solo, para encontrar a luz, sempre a busca da luz. Então lá no íntimo nós sabemos qual é o nosso planejamento reencarnatório. Como que nós vamos saber? Através da nossa oração, da nossa meditação, da nossa confiança e do nosso trabalho no céu. Nós trabalhamos bem, porque quando nós fazemos trabalho muito bem, o Espírito Santo, nessa visão que o Paulo traz, começa a trazer luz dentro de nós. E aí a gente começa a ter mais certeza. Para finalizar, eu só gostaria então de trazer para a gente o seguinte pensamento. Nós somos direcionados por espíritos que muito nos amam. Não tenha dúvida que nós vamos querendo seguir o nosso planejamento reencarnatório certo. Então vamos confiar em Deus. Porque confiando em Deus, nós seremos cada vez mais ajustados no nosso planejamento reencarnatório. E aí sim, nós vamos encontrar, vamos receber o Espírito Santo nesse novo batismo. Porque se nós formos realmente cristãos nesta vida, no que significa a essência da palavra, vai ser a primeira que nós vamos realmente ser cristãos. Porque já batemos no peito várias vezes, mas nenhuma fizemos o peito bater o cristianismo todos os dias. Que a paz do Senhor possa estar conosco. Muita paz a todos. Eu vou pedir licença. Ela está fazendo um estudo, eu vou lá buscar para voltar para ele no dia.